garagistas! No tutorial de hoje mostraremos como utilizar o Dimmer Shield para controlar a luminosidade de uma lâmpada incandescente pelo monitor serial Arduino e portátil switches presentes na placa através do Arduino Uno Rev 3. Este projeto utiliza conexão direta à rede elétrica e não fazer as conexões de forma adequada poderá causar riscos de choque elétrico e incêndio. Só execute este projeto caso você já tenha experiência prévia com instalações elétricas. Para mais informações, acesse nossa rede social www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja e não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Incubado pelo garagista André Kuhn, o Dimmer Shield é um shield para Arduino que pode acionar de forma proporcional cargas como lâmpadas e motores, ou seja, você pode variar a intensidade do brilho de uma lâmpada incandescente, a velocidade de um ventilador e controlar a temperatura de elementos de aquecimento. Mas infelizmente, esses controles só podem ser usados com cargas resistivas ou formados por um único enrolamento do tipo. Nunca devemos usar esses controles com lâmpadas eletrônicas, fluorescentes ou equipamentos eletrônicos em geral, pois eles podem causar a sua queima. A rede elétrica composta no Brasil é na forma de uma onda senoidal com uma frequência de 60 Hz. Os ciclos variam 60 vezes por segundo, num total de 16,66 milissegundos por ciclo. A onda passará por zero sempre na metade do ciclo, em 8,33 milissegundos. É exatamente nesse tempo que o circuito irá detectar o ponto zero e irá sincronizar com o micro, nesse caso com o Arduino. Vamos à montagem. Primeiro eu vou conectar o Dimmer Shield no Arduino. Agora vou conectar a tomada, lembrando que para melhor fixação deve colocar solda nas pontas onde estão desencapadas. A tomada será conectada no conector da esquerda, VAC, e com o auxílio de uma chave de fenda pequena iremos apertar. O mesmo iremos fazer com a lâmpada, agora no conector da direita, o load. Pronto, a ligação foi feita, bem simples. Após realizar o upload, iremos abrir o serial monitor. Vamos testar o nosso dimmer mecanicamente. Vamos pressionar o botão da direita e percebe que a luminosidade ela vai aumentando gradativamente. Vamos analisar o serial monitor. Ele começou em 4%. Por quê? Porque na nossa sketch foi programado para que ele começasse com 0%. Como ele vai aumentando progressivamente de 5 em 5, isso pode ser mudado na programação. Aqui ele foi para 4, 0, 4 e assim sucessivamente. A resolução, iremos explicar mais à frente seu funcionamento. Aqui ele está 80%, vamos continuar pressionando. Teve o máximo que ele vai. 92%. Por que não foi 100%? A resolução mínima dele, que seria máximo na lógica mais à frente explicada, é 0. Porém, de 0 a 10 pode ocorrer uma instabilidade e o Arduino perder a sincronização com a rede. Então ele ficará oscilando e será necessária a reinicialização para o funcionamento. Então mantivemos ali no mínimo 10 para garantir o funcionamento. Vamos agora diminuir.
Nota que eu não preciso ficar pressionando, eu posso pressionar uma vez e ele vai descer direto. Aqui também, o mínimo foi 0%, porém a máxima resolução é 128. Colocamos também, configuramos em 125 para garantir o funcionamento. Todas essas informações elas serão detalhadas no final e poderão ser alteradas para utilização conforme for a solicitação do seu projeto. Agora vamos testar via serial. Vou fechar e abrir novamente. Vamos enviar 10%. 10% com a resolução de 112. A resolução é proporcionalmente o inverso da porcentagem. Agora vamos enviar 50%. 70%. E por fim 100%. Nota que nossa resolução continuou aqui no mínimo 8. Se fosse em 0, ele estaria oscilando, piscando e perdendo a sincronização com a rede. Isso aqui também é configurado na programação. Notem que se eu colocar 90%, ele vai a 12. Se eu colocar 95%, ele vai a 8. 96%, ele vai a 8. Ele vai amarrar nesse valor para garantir o funcionamento correto. Então é isso, pessoal. Para mais informações, acesse esse tutorial em nossa página. Lá você encontrará mais detalhes. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber atualizações. Vamos à nossa sketch. Vamos falar um pouquinho sobre as variáveis. Criamos uma variável ACLoad, que é nomear o pino 3, que dará o pulso no triac. A variável dim, com valor de 125, onde a resolução é de 0 a 128, onde 0 é ligado e 128 é desligado. Configuramos ela para iniciar em 125, pois se iniciasse em 128, poderia ocorrer uma instabilidade e perder a sincronização, não ocorrendo o funcionamento correto. Duas variáveis para contar um tempo, um array de 4 posições para receber as informações enviadas via serial, a variável i, que irá contar quantos caracteres foram recebidos pela serial, a variável flag, que indicará se foi alguma informação recebida pela serial, variável tempo, que irá converter esses dados para achar, e mais duas variáveis auxiliares que estaremos vendo mais à frente. Vamos ao nosso setup. Iniciamos a serial com baud rate de 9600, configuramos o pino 3 ACLoad como saída, inicializamos a nossa interrupção, seria a interrupção int 0, chamando a função 0cross, irá funcionar passando de nível baixo para nível alto. Configuramos o pino 4 e o pino 5 como entrada, que seriam os botões do nosso hardware, o dimmer shield. Agora vamos explicar o funcionamento da nossa função 0cross. Aqui tem um cálculo do ângulo de disparo, aproximadamente 8,33 milissegundos, que é meio ciclo, menos aproximadamente 1%, que é o tempo de disparo, dividido pela resolução, que é 128, aproximadamente 65. 65 equivale a 1 de 128. Como configuramos aqui 125 para iniciar, aqui terá 125 vezes 65, praticamente 128. Como temos aquele tempo de sincronização, então ficamos para 125 para não correr erros, correto? Aqui ele inicializa, ele recebe essa informação e envia o disparo exatamente nesse tempo. Aguarda um tempo de aproximadamente 8,33 microsegundos, tempo de disparo, e depois
ele retira. No caso, é executado um disparo que será sempre zerado no ponto zero. O que acontece? Quando eu envio o valor mínimo da resolução, quer dizer que eu quero o valor máximo de luminosidade. E quando eu envio o valor máximo da resolução, eu quero que esteja praticamente apagado, né, a nossa lâmpada. Por isso eu envio 25, que é quase o valor máximo, e a lâmpada começa apagada. Se por acaso eu colocar 128, pode ter um erro, que a lâmpada vai ficar piscando e vai perder a sincronização, então o circuito não vai funcionar. Então, para garantir, colocamos 125. Vamos ao nosso loop. Essa parte foi criada com o objetivo de garantir que o usuário tenha terminado de enviar as informações via serial. Utilizamos o milis, que retorna o tempo em milissegundos desde que o Arduino começou a rodar. Como fazemos isso? Uma pequena jogada. Pegamos o valor do milis, dividimos por 2 e jogamos o resto em time. Comparamos se o resto é 1 ou 0, sempre vai ser 1 e sempre vai ser 0. E contamos o timeout mais, ou seja, ele vai contar de forma progressivamente. Se o timeout for maior que 500, ele irá zerar a quantidade de caracteres recebidos e a flag, que é o aviso que a serial recebeu alguma informação. Por que isso? Porque o que acontece? Quando o usuário envia 3 informações pela serial, como que o Arduino vai saber que ele já terminou de enviar? De forma simples, é recebido uma informação. Se esse tempo estourar, quer dizer que o usuário não está mais mandando informação. Então ele reconhece pelo estouro que o usuário terminou a digitalização e irá concluir a função exigida por ele. Certo. Vamos aos botões. Nessa parte é verificado se o botão 4 foi pressionado. Se ele foi pressionado, se for igual a 1 e o DIMM é maior que 10, o que ele vai fazer? Ele irá pegar o DIMM, subtrair 5 e jogar em DIMM. E esse valor ele é dividido por 1.25. Por que 1.25? Como utilizamos a nossa resolução máxima de 125, 125 será 100%. Então fizemos uma regra de 3 e colocamos, se for 1%, 1 vezes 1.25 seria 1.25. 100 vezes 1.25 é 125. Aqui, o que a gente fez? Como é inversamente proporcional à porcentagem, a gente tirou 100, certo? Para não ficar negativo, multiplicamos por menos 1. Aí sim ele dará essa inversão. Mandamos escrever na serial o valor em porcentagem e a resolução. E aguardamos um delay de 100. Esse delay é o tempo que será passado para a próxima informação chegar. Por exemplo, se eu pressionar o botão sem parar, a cada 100 milissegundos, ele irá mandar mandar informação. Seria como se fosse um debounce para o botão, que pode ser alterado, pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a sua preferência. Aqui acontece a mesma coisa, só que ele diminui a intensidade. Em vez de diminuir 5, a gente incrementa 5 e compara se ele é menor de 125 para não ocorrer esse estouro e não perder a sincronização. Aqui é a parte da serial. Ele verifica se houve alguma recepção. Se houver recepção, sinaliza uma flag, coloque em 1, 0 timeout. Ele armazena o que foi recebido pela serial em temp. De temp ele tira 48, que na tabela ASCII irá representar o número decimal, e contabiliza um recebimento.
Aí o timeout vai verificar se é maior que 200 e a flag for igual a 1, ele irá executar algumas funções. Só que no momento ele não vai executar, porque eu recebi uma informação, ele zerou, ele vai fazer novamente a leitura, irá receber outra informação, não irá mudar nada, simplesmente a posição dessa variável irá armazenar os caracteres. Se por acaso ele parar de enviar informação, ele vai parar de zerar o timeout, vai passar algumas vezes, aí quando ele for aproximadamente passar de 200, aí ele vai entender que não foi recebida mais nenhuma informação na serial, porque não houve mais o estouro de timeout, vai comparar se por acaso houve alguma recepção em algum momento, como aqui sinaliza que houve recepção, ele vai zerar essa flag, vai ler a variável i para saber quantas recepções ele teve. Se ele recebeu, se o i for igual a 1, houve só apenas uma recepção. Ele irá transformar a variável, o valor que está no brilho 0, em unidade, irá jogar em x e será printado pela serial. Ele irá colocar isso na tela para a nossa visualização. Se por acaso recebeu duas informações, ele irá fazer o quê? Pegar a primeira informação, multiplicar por 10, e a segunda não irá fazer nada, irá somar. Aí ele transformará em dezena e unidade. Se ele recebeu 3 informações, que é o limite, que o limite é 100, ele irá multiplicar o primeiro por 100, o segundo por 10, e o terceiro não irá fazer nada. Irá somar esses 3 e jogar na variável x. E será apresentado aqui. Esse é o tempo que ele irá esperar para printar praticamente na tela, né? Para aparecer as informações na tela. E aqui tem a comparação. Ele vai receber o valor de x. Se o x for maior que 100 ou menor que 0, essa informação digitada pelo usuário, ele irá printar uma mensagem que excedeu o limite e não colocará a resolução na tela, simplesmente colocará a porcentagem na tela. Se estiver tudo ok, ele irá fazer o que? Ele irá tirar 100 dessa informação, como é proporcionalmente invertido, né? Irá multiplicar por 1.25, nisso aqui está transformando em resolução por 1.25, irá comparar se for menor que 8. Se for menor que 8, para não ocorrer perda de sincronização, ele vai ser sempre igual a 8, que foi o caso que a gente viu. 96% igual a 8, 100% igual a 8, para garantir o funcionamento. E no final ele joga a resolução para ser visualizada. E é basicamente isso. Ele não é tão simples, mas também não é tão complicado. Temos aqui várias informações jogadas na serial para nossa visualização, para ver o que está acontecendo. Então fica mais fácil o entendimento. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e curtam a nossa página. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.